Existem muitas razões para as pessoas se sentirem atraídas por qualquer coisa que tenha alguma essência perturbadora. Pode ser apenas por curiosidade, porque queremos ver até onde as coisas podem chegar dentro desse núcleo do horror, pela busca de uma resposta de adrenalina no corpo, ou quem sabe, pelo interesse de compreender o comportamento humano através de suas ações. Neste vídeo, trouxemos para vocês 10 cenas perturbadoras em diferentes mangás, e embora a maioria possuam conteúdo mais gráfico, outros chocam apenas por sua narrativa e contexto. Afinal, o que pode ser chocante para mim, pode não ser para você. E obviamente, toda a lista não está no mesmo patamar, porque há nuances entre coisas mais leves e outras verdadeiramente pesadas. Caso fique curioso sobre algum dos momentos e queira um vídeo abordando o mangá em si, basta deixar nos comentários. Enfim, vamos ao vídeo. Hikaru Gashinda conta a história de Hikaru, que após subir uma montanha para realizar uns ritos de sua família, acabou tropeçando e morreu na queda. Após isso, uma criatura da floresta tomou conta de seu corpo e passou a viver assumindo sua identidade, mas as coisas não seguiram para outro rumo, porque o ser dentro dele não decidiu ir para um outro núcleo. Todos ao redor imaginavam que aquele Hikaru era o mesmo de sempre, quando na verdade aquilo era algo sombrio vivendo num disfarce. Aparentemente ninguém havia percebido nada tão incomum, mas foi seu melhor amigo Yoshiki quem percebeu tudo. Yoshiki sabia que Hikaru não estava mais vivo porque ele mesmo o viu na floresta, mas ainda que ele não soubesse disso, havia muito do que desconfiar. Os animais não queriam ficar perto dele e ficavam ariscos sempre quando ele se aproximava. Sem contar que as coisas diárias e banais eram vistas e experienciadas por Hikaru como se eles a estivesse experimentando pela primeira vez. Yoshiki o questionou e acabou descobrindo sobre o ser da montanha que estava vivendo naquele ambulante, mas por sentir muita falta do amigo, ele o aceitou por ainda estar em processo de luto, o que o colocou numa situação complicada e coisas bizarras começaram a acontecer. Mas dentre elas, a que mais me chamou a atenção aconteceu na escola quando Hikaru perguntou para Yoshiki se ele gostaria de ver as suas. Os dois foram para um lugar mais reservado e Hikaru abriu seu uniforme e mostrou uma grande fenda no meio de seu peito. Ele perguntou se Yoshiki não gostaria de colocar sua mão dentro do buraco, e a descrição dele foi como se ele estivesse tocando em algo frio com a textura de frango cru. O estranho da cena é que tudo faz alusão à descoberta sexual dos garotos, porque há uma atmosfera nesse sentido que paira no ar. O próprio Hikaru diz coisas como nunca ter sido tratado daquele jeito e até mesmo se contorce de prazer. Hikaru guia a mão de Yoshiki por seu corpo e o corte se amplia ainda mais quando ele pega a mão dele e sobe até a altura de seu queixo, que também se parte ao meio. O êxtase é tanto que Yoshiki é forçado a tirar sua mão com força, porque Hikaru já estava quase o puxando para dentro dele. As criaturas parasitas de Parasite são um show à parte no quesito de serem perturbadoras, porque só o fato de imaginar o que podemos ver como monstros se integrando secretamente à sociedade, com hábitos alimentares que têm o ser humano como principal cardápio já é assustador. Mas há um momento bem específico e chocante, ao menos na minha perspectiva, e é exatamente quando o personagem Uragami é introduzido na história. Para ajudar na luta contra os parasitas, Uragami foi chamado para identificá-los por sua capacidade de saber diferenciá-los dos humanos, já que seus hábitos se assemelhavam e muito aos dessas criaturas, de forma literal, pois quando seu passado é revelado, descobrimos que ele é um psicopata. Uragami detalha exatamente as coisas que ele fez para ter essa capacidade requisitada, e o mangá mostra toda essa descrita de maneira bem gráfica. Ele matou uma quantidade considerável de pessoas e não havia limite para a faixa etária para alguém se tornar seu alvo. Mulheres, homens e crianças, qualquer um que estivesse na mira do seu desejo por
se tornava mais um número em sua lista. O pior de tudo nem era o estado que ele deixava suas vítimas, que infelizmente terei que censurar, mas também por vermos num painel ele não só cometendo, como também... Inclusive, estamos fazendo uma série de vídeos sobre os capítulos do mangá todas as terças, onde narramos cada um dos capítulos e discutimos no final sobre tudo o que aconteceu. Teen no Adachi é outro mangá cheio de momentos de pura tensão e desespero dos personagens, em especial do protagonista Seiichi, que tem que viver com uma pessoa terrível que faz da sua vida um verdadeiro pesadelo, sua mãe Seiko. Seiko é uma mulher extremamente psicopata e manipuladora. O seu papel na vida de seu filho ultrapassa qualquer barreira do aceitável e a maternidade é explorada nesse mangá de maneira assustadora. Um bom exemplo acontece quando uma garota de sua escola chamada Yuko entrega para ele uma carta de amor. Sua mãe acaba descobrindo e o obriga a entregar a carta para ela. Ela lê a mensagem de Yuko na frente dele e depois o obriga a fazer o mesmo. Em seguida, Seiko chora copiosamente dizendo que ele não pode aceitar sair com a garota e depois fala de uma forma bizarra e mais controlada que ele precisa jogar fora a carta. Esse não foi o primeiro momento de agonia que o personagem passou pelas mãos dela. O histórico de abuso é bem extenso e há até mesmo um ato que liga ainda mais essa relação doentia. Mas como Seiichi está há um tempo abalado mentalmente, ele trava frente ao pedido e começa a ter uma crise. Seiko aproveita o abalo emocional para fazê-lo destruir a carta, mesmo ele também se sentindo atraído por Yuko. E assim eles o fazem, mas o pior vem depois disso. Ela o... E como a cabeça de Seiichi não está nada bem, ele sorri completamente confuso porque só há vazio dentro dele. Teen no Adachi é aquele mangá que a cada página você fica chocado com as coisas que acontecem. A vida de Seiichi é completamente destruída e os painéis, que são muitos sem diálogo, mostram o quanto Seiko não se importa com ninguém que cruza o seu caminho, porque dá para sentir toda a aflição de Seiichi em levar uma vida tendo ao lado uma mãe que é exatamente como um monstro. Sete amigos estavam voltando para casa de carro quando eles acabaram tomando uma rota dentro da floresta e de repente no escuro atropelaram o que parecia ser um animal. Mas quando eles se aproximaram, o que eles pensaram ser uma vaca não era uma vaca normal, já que ela tinha simplesmente um rosto humano. O medo de ver que aquilo era um monstro os fez baterem nela até a morte, e o choque foi tão grande que eles voltaram para casa em silêncio e todos começaram a achar que tinham alucinado. Mas eventos posteriores provaram não só que eles estavam enganados, mas também que tinham sido amaldiçoados para morrerem em 7 dias. A vaca monstro os assombrou de diferentes formas, e o mangá realmente tem cenas bem perturbadoras a envolvendo. Mas a que mais me chamou a atenção e que me fez entender que eu literalmente poderia esperar qualquer coisa aconteceu quando a personagem Chizuru engravidou do completo nada. A barriga de Chizuru começou a crescer numa velocidade absurda, e nessa tensão de entenderem o que estava acontecendo, porque eles literalmente estavam vendo mais uma ação da maldição que tornava possível o impossível, eles viram ela dar à luz a um pequeno bezerro preto de rosto humano. O filhote se levantou aos poucos como se realmente fosse a cria de uma vaca e não saído de uma mulher, e os encarou com aquilo que ele tinha de mais perturbador: seu rosto humano. Depois de olhá-los um pouco sem dizer nada, ele apenas derreteu na frente deles, deixando-os ainda mais perplexos. Depois de ser misteriosamente dentro de um ônibus com várias outras pessoas, o jovem Ye acordou mais tarde num lugar bem estranho dentro de um veículo que carregava uma grande quantidade de corpos.
Apesar de estar completamente confuso com as coisas em volta porque ele estava vendo alguns funcionários daquele lugar manuseando os corpos como se estivessem num açougue, ele entendeu que aquele destino também estava reservado para ele. Ye foi colocado dentro de um armazém lotado de pessoas que eram induzidas a beber um líquido estranho que as fazia perder completamente a sanidade enquanto as engordava ao limite para seus corpos serem usados como alimento, aparentemente para as pessoas da superfície que não sabiam nada do que estava acontecendo. Muita coisa bizarra acontece já no começo, como uma lagarta gigante que aparece para devorar qualquer possível fugitivo. Mas uma das mais estranhas e malucas surge logo em seguida. Ye consegue fugir junto de Yamabiki e Natsune, dois outros garotos que conseguiram escapar por pouco e usam as roupas que eles conseguiram roubar de alguns funcionários para não chamarem a atenção enquanto tentam seguir com um plano. Mas assim que eles andaram pela instalação, eles acabaram conhecendo uma das alas mais malucas. Havia uma grande quantidade de mulheres que tinham sido capturadas e forçadas a tomarem uma certa que as faziam pensar apenas em terem. O propósito disso era bem claro. Eles precisavam reabastecer o abatedouro com mais carne e, por consequência da alta demanda, seus corpos já tinham passado do limite humano e a indução à gravidez era tão horrível que elas até mesmo conseguiam dar à luz a múltiplas crianças de uma só vez por conta dessa substância. A instalação também usava homens como cobaias, usando uma parecida para fazê-los pensar apenas no propósito de eles estarem ali. Eles se tornavam pessoas completamente insanas e faziam o que tinham que fazer até o momento de sua morte. Natsune, que já tinha visto demais daquela tour macabra, conseguiu derrubar dois dos funcionários que estavam os guiando pela instalação e que ainda não tinham percebido que eles eram fugitivos e injetou em um deles a mesma substância que transformava os homens em criaturas selvagens. Em seguida, ele o empurrou junto com o outro dentro de uma cela e assistiu à cena horrível que nem mesmo é preciso que seja descrita porque fica bem claro o que aconteceu. Quando eles o separam e perguntam para o funcionário que ainda estava consciente se agora ele ia ajudar as mulheres por saber literalmente na pele o que elas passavam, o funcionário em questão acaba dando uma resposta errada e eles novamente o trancam para ser até o resto de sua vida um brinquedo humano. Shou Tucker era um brilhante alquimista que era experiente na alquimia biológica. Ele tinha conseguido atingir o feito de fazer uma quimera falar, mas apesar desse fato revolucionário ter sido um ponto muito importante em sua carreira, a quimera em questão disse algo um tanto bizarro porque ela só queria morrer. Quando Edward e Alphonse foram até a casa dele para encontrarem alguma pista de como recuperarem seus corpos perdidos, eles acabaram se deparando com a realidade de Tucker, que vivia com sua filha Nina e o seu cão Alexander. O clima do ambiente era bem melancólico e tudo nos fazia acreditar que era porque a esposa de Tucker tinha os abandonado e Nina acabava tendo uma vida um tanto solitária porque Tucker estava desesperado em mostrar resultados com suas pesquisas para manter o seu título como alquimista e, por consequência, as suas regalias. Nina era inclusive a responsável por trazer um ânimo para tudo isso por ser uma criança que, apesar de viver conformada com a sua realidade, não deixava de sorrir quando tinha a oportunidade, e foi exatamente isso que tornou os eventos seguintes tão difíceis de digerir. Tucker não via outra saída a não ser usar a sua própria filha em seus experimentos. Quando Edward e Alphonse vão novamente visitá-lo, eles o encontram ao lado de uma criatura e imediatamente sabemos que ele teve êxito novamente. Mas para o choque de todos, aquela era Nina e Alexander fundidos. Tudo fica óbvio para os irmãos Eric quando Nina, em forma de quimera, pede para ele brincar com ela exatamente da mesma forma como ela costumava pedir quando ainda era humana.
O pior de tudo é a reação de Tucker quanto a isso, porque para ele, não havia limites até onde os humanos podiam ir em prol da ciência. A primeira quimera, inclusive, tinha sido a sua própria esposa, que ele usou como cobaia para ganhar o título que ele estava tentando manter. Esse é até hoje um dos momentos mais intensos dos mangás e claramente um evento canônico de puro choque na vida de qualquer um que decide conhecer a obra. Esse mangá definitivamente não é para todos, porque a abordada é difícil de digerir. O primeiro capítulo, por exemplo, apresenta uma garota chamada Noguchi que tinha acabado de ser transferida e estava chamando a atenção por ser extremamente inteligente. Ela conseguia tirar notas excelentes em todos os testes e fazia isso com uma facilidade de dar inveja. Mas não demorou nada para que quem estivesse morrendo de inveja e raiva de estar sendo deixado para trás fosse cobrá-la por isso. Um grupo de garotas a cercaram depois das aulas e exigiram que ela começasse a tirar notas ruins, porque ela estava atraindo os garotos e, além disso, elas se sentiam burras com toda a sua esperteza. Noguchi não conseguia entender como ela tinha culpa nisso, mas elas a pressionaram mesmo assim, e para puni-la como garantia de que ela precisava parar, elas simplesmente a seguraram, enquanto outra delas abriu a sua boca e um objeto cortante na base de seu dente. Isso fez com que Noguchi obedecesse às ordens sem sentido, mas mesmo recebendo exatamente o que elas pediram, as garotas dia após dia continuaram a porque já estavam vendo prazer nisso. As coisas foram escalonando de maneira horrível e um dia elas até mesmo a fizeram para apertar seus contra a mesa usando um livro com muita força. Depois que Guts abandona o bando do Falcão, Griffith fica abalado e acaba cometendo o erro de seduzir a princesa Charlotte e de tirar a sua. O rei acaba descobrindo por uma de suas servas que viu tudo escondida e o de forma severa ordenando que o carrasco faça o que quiser com ele, mas que o deixe vivo para que ele continue se lembrando do que fez. Nesse momento, Griffith diz em voz alta para o rei que ele tinha interesse na sua própria filha e que o que deixou irritado não foi por ele ter dormido com ela, mas por ele ter tirado dela o que ele mesmo já desejava. O rei, é claro, ficou extremamente ofendido com essa insinuação e começou a com muita fúria. A relação do bando com o rei antes desse momento era de extrema confiança, porque Griffith estava realmente atendendo a todas as expectativas e surpreendendo quem não acreditava neles, o que acabava nos fazendo ver o rei de Midland com bons olhos quando ele apreciava o trabalho do bando do Falcão. No entanto, após essa acusação, porque Griffith já tinha percebido algo de errado, já que era comum que casamentos políticos fossem feitos para apaziguar os conflitos e ainda assim a princesa se mantinha intocada, aconteceu o que jamais suspeitávamos. O rei entrou no quarto de Charlotte enquanto ela dormia, e nesse momento a tensão aumentou bastante porque eu estava torcendo para que esse não fosse o caso. No entanto, Griffith tinha completa razão. Ele se sentou ao seu lado e encarou cada detalhe de seu corpo, dizendo que ela realmente tinha crescido e que estava cada vez mais parecida com a sua falecida esposa. Aos poucos, ele começou a listar cada uma das coisas que Griffith fez com ela, mas não num tom de repúdio, e sim de desejar poder fazer o mesmo. É quase como se a imaginação de os ver juntos o tivesse. E então ele cruzou todos os limites quando culpas dela e não se conteve a passar a língua em seus. E para o choque de Charlotte, ela acordou com em seu corpo e viu seu próprio pai dela. Berserk tem muitos outros momentos que facilmente poderiam entrar nessa lista, mas essa foi uma das cenas que aconteceram praticamente no começo da história que me deixaram de boca aberta, porque realmente não estava esperando por nada disso.
Inclusive, estamos preparando um top 10 com os momentos mais chocantes da obra que muito em breve estará disponível aqui no canal. Junji Ito tem cenas memoráveis e perturbadoras em muitos de seus contos, e fica até difícil escolher uma delas, mas uma que me deixou espantado a primeira vez que li foi Camadas de Medo. Depois que uma equipe de arqueólogos liderada por Soya, um renomado geólogo, encontra uma antiga tumba em formato de um rosto humano escondida por camadas de argila quando eles estavam escavando algumas ruínas, ele ficou fascinado pelo crânio de uma criança que estava alojada na terra e o pegou para si, mesmo sabendo que aquilo fazia parte de um ritual de enterro. Ao fazer isso, ele acabou trazendo uma maldição terrível para sua família. A sua obsessão pela caveira o levou à loucura e, em seguida, e suas filhas Narumi e Chiemi foram as mais afetadas fisicamente. Enquanto Narumi, a filha mais velha, tinha uma quantidade exorbitante de camadas de dentes dentro de sua boca, num ponto onde havia dezenas deles, Chiemi tinha sido afetada de outra forma. Após um acidente de carro onde ela foi atingida por uma placa de trânsito que arrancou parte de seu rosto, foi revelado que havia uma outra camada de seu rosto completamente intacto sob a ferida. Sua mãe, que era extremamente obcecada por ela, principalmente na época em que ela era uma criança, viu nessa condição perturbadora a chance de poder voltar no tempo caso ela retirasse cada uma das camadas de pele que ela acreditava estar cobrindo a Chiemi em sua versão infantil. Numa noite, ela se aproximou de sua filha que estava dormindo e se viu tentada a colocar o dedo por debaixo da pele. Obviamente, por ser o seu corpo, Chiemi gritou quando a pele descolou, mas ainda assim, a insanidade tomou conta de sua mãe e ela simplesmente mergulhou dentro de sua própria loucura e, numa cena extremamente bizarra, começou a descascá-la de forma alucinante. E para a surpresa de todos, ela realmente tinha razão quando dizia que encontraria sua filha ainda criança por debaixo de toda aquela camada de pele concentrada no rosto. Imaginando que a Chiemi criança estaria em algum ponto soterrada em seu próprio corpo, ela fez com que Narumi a ajudasse e as duas retiraram o resto de toda a pele do corpo dela. Mas foi aí que o choque veio. O corpo de Chiemi tinha se retorcido completamente com o passar do tempo, porque ela continuava crescendo conforme as camadas iam surgindo a partir da cabeça. E se não fosse o bastante, a mãe das duas, acreditando que também tinha sido afetada pela maldição, pegou um estilete e arrancou o próprio rosto. Mas para seu terrível engano, a maldição nem sequer tinha chegado perto dela. Depois que acaba sendo salvo por alguns delinquentes, Hiroki passa a vê-los como figuras quase que heróicas, e é então que ele começa a ter o desejo de se tornar um deles para fugir do medo da violência. Mas não demora para que essa proximidade entre eles o transforme justamente em alguém que ele costumava temer. No início, a sua relação com o líder da gangue, Miyamoto, era de pura admiração. Mas com o passar do tempo, Miyamoto começou a introduzi-lo ainda mais no mundo do e quando ele percebeu que isso ia acabar o levando a ter uma vida de arrependimentos, já era tarde, pois fugir o tornaria vítima porque isso seria considerado traição. Hiroki foi obrigado a cometer furtos e isso por si só já o deixava completamente em pânico, mas as coisas foram para um nível ainda maior quando ele foi obrigado a ajudar a garota chamada Satiko. Os que se seguiram foram inimagináveis e Hiroki até mesmo chegou a ser obrigado por Miyamoto a também, já que isso era algo que ela fazia diariamente. Apesar de ter conseguido implorar para que ele não tivesse que fazer isso, esse foi apenas um único momento que Satiko se viu livre de um deles, pois depois Miyamoto teve a ideia de chamar outras pessoas para, em suas palavras, terem um momento de diversão.
O mangá é inteiramente pesado e não é preciso que se tenha uma só cena para ser considerado perturbador, já que toda a história de Sachiko é um verdadeiro inferno. No entanto, um dos momentos mais desagradáveis acontece quando outros delinquentes, sob o convite de Miyamoto, aparecem na casa onde ela está sendo mantida presa e eles jogam pedra, papel e tesoura para decidirem a ordem de quem irá. Toda a história do mangá é proveniente de um real que aconteceu no Japão em 1988 e muito provavelmente vamos fazer um vídeo sobre em breve. Ainda há uma grande quantidade de momentos bem perturbadores, não só pelo apelo visual, que é sinceramente uma das coisas que mais chama a atenção, mas também pelo contexto que não necessariamente precisa mostrar para causar um espanto e ficar na mente por vários dias, como disse no começo do vídeo. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você achou do vídeo, de se inscrever no nosso canal e de indicar algum outro mangá que você acha que vale a pena ler e que tenha momentos tão degradantes quanto esses que foram selecionados. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.